Eu convido você a abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 4, versículo 18. Mas a trilha dos justos brilha como uma aurora e vai clareando até o nascer do dia. O caminho dos injustos é tenebroso e eles não sabem no que irão tropeçar. Olha que coisa interessante. Provérbios é um livro que ele ressalta bastante a questão de sabedoria. E eu quero dizer para você, Deus também tem a cada dia sabedoria para te mostrar o caminho que Ele quer fazer você percorrer. Amém? Pedi pessoal sentar. Olha aí, Provérbios capítulo 4, versículo 18. Mas a trilha dos justos, em algumas traduções diz diferente, mas a trilha dos justos é como a aurora, vai clareando até o nascer do dia. Nós falamos algo em torno de um fator, que eu não sei se vocês se lembram, que no começo aqui eu falei sobre uma estação. Vocês se lembram? Qual foi a estação que eu falei aqui? Dentro da perspectiva da estação do ano. Oi? Primavera. Olha que coisa interessante. A Bíblia denota situações da primavera onde ocorrem maravilhas espirituais de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Você crê em maravilhas espirituais de Deus sobre a tua casa, sobre o teu coração, sobre a tua vida? Sim ou não? Amém. Sim ou não? As maravilhas espirituais de Deus não estão tão somente descritas no livro de Provérbios, que é um livro em torno de sabedoria, declarando um fator de sabedoria. Mas as maravilhas espirituais de Deus percorrem os servos de Deus até os dias de hoje. Abraão iria para um lado, as maravilhas de Deus iam atrás de Abraão. Abraão iria para um outro lado, as maravilhas de Deus iam atrás de Abraão, ia percorrendo Abraão. Quando você serve a Deus com integridade e de todo o coração, as maravilhas de Deus correm atrás de você. A Bíblia diz isso, Abraão ia para um lado, as bênçãos iam atrás do Abraão. O Abraão escolhe um lugar em que, talvez para muitas pessoas, é um lugar menosprezado pelas pessoas. O parente dele, o Ló, escolhe um lugar cheio de abundância, as campinas, e tem ali arvoredo, e tem ali a grama, está tudo bonito, e o Abraão ele escolhe um lugar, tá bom, você vai para lá, eu vou para o outro, o que você escolher, é escolhido. Mas o mais importante é as maravilhas de Deus que estavam ao lado. As maravilhas de Deus estavam ao lado, estavam com Abraão. No começo nós falamos sobre algo aqui, sobre primavera. Agora no dia 22 de setembro, a partir das 16 horas, no horário de Brasília, nós vamos vivenciar a primavera no Brasil. Isso num setor do hemisfério sul, que faz parte do Brasil. E dentro dessa denotação, é interessante entender que a primavera começa no Brasil em um tempo, já lá no Japão, nos Estados Unidos, no norte, já começa em outro tempo. Deus sempre olhou para este planeta chamado Terra com amor. Sabe por quê? Porque dentro desse planeta chamado Terra, existe aquilo ao qual Deus mais amou a ponto de dar o Filho dele unigênito. João 3,16, para que ninguém pereça, mas tivesse consigo a vida eterna. Olha que coisa interessante, Provérbios é um livro que retrata bem as questões de sabedoria. E é interessante notar que, ao mesmo tempo que ele vai denotando fatores de sabedoria, é um livro rico em ciências. É um livro rico também em analíticas de pontuações, até mesmo nessa questão de ensino espiritual, para que você possa entender realmente aonde Deus quer te levar. Olha que coisa interessante. Eu quero usar esse trecho de Provérbios para a gente ir lá para Gênesis. Na verdade, não é nem como pano de fundo da história e nem como tópico de abordagem.
mas para falar sobre caminho. Jesus ele diz lá e declara em João capítulo 14, versículo 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para que o homem possa ter um encontro com Deus, ele precisa passar pelo pastor Lemes, pela esposa do pastor Lemes, pelo pastor Silvio. Lá em Timóteo, o retrato declara muito bem isso. Quem é o intermediador entre o homem e Deus? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz: mas a trilha, ou seja, em algumas traduções, mas o caminho dos justos brilha como a aurora e vai clareando até o nascer do dia. Aqui é interessante notar que ele está falando sobre caminho. Qual tem sido o caminho que você tem tomado para a sua vida no tempo atual? Caminhos de emoções? Caminhos emocionais? Assim, o pastor olha feio para mim, o pastor Deus olha feio para mim, não me der boa noite. Muito emocional hoje, vou embora para casa. Muito emocional, muito emocional. Se o pastor Silvio não falar comigo, nós estamos vivendo um momento nessa sequência pós-pandêmica, onde as pessoas estão passando por momentos difíceis, até mesmo psicológicos, emocionais. E é interessante notar que, por mais que eu estou estudando psicologia, estou no terceiro ano de psicologia, por mais que nós temos essa ligação em retratar a psicologia como uma ajuda para as pessoas, eu, como pastor, eu entendo que a maior ajuda que uma pessoa pode ter não é ali tão somente a ajuda de um psicólogo, que vai orientar ele ou um psiquiatra. E o meu foco não é ser, meu foco futuramente é ser psiquiatra. Mas não é um psiquiatra, não é um psicólogo que vai mostrar o caminho da verdade e mostrar um caminho santo ao qual você tem que seguir. Jesus está conversando com os seus discípulos. Gente, ele está dizendo: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está falando com os discípulos. E é interessante que muitas vezes nós nos tornamos assim como os discípulos, a ponto de dizer como Felipe: Senhor, então mostra-nos o caminho, mas somente o que nos basta. Nessa sequência de palavras, um diálogo de Jesus, porque não é um monólogo, mas um diálogo de Jesus, conversando com os seus discípulos a ponto de fazer com que eles entendam: olha, existe um caminho, eu sou esse caminho, mas os discípulos estão tão atordoados com uma vida, que eles vão dizendo para Jesus assim, ou seja, um deles vai dizendo assim, Felipe vai dizendo: mostra-nos o caminho, é somente o que nos basta. Jesus, eu estou falando que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Será que você nos pregamos assim? Muitas das vezes como Felipe, como servos de Deus, a ponto de dizer: olha, eu só vou entender aonde o Senhor quer me levar, se realmente o Senhor abrir um mar vermelho aqui na minha frente, eu vou entender o que é o Senhor. Deus já está abrindo um mar vermelho faz tempo. Deus já está falando com você faz tempo. Deus já está te dando a direção faz tempo. Olha lá, Gênesis capítulo 28, versículo 10. Eu marquei algo aqui. O pastor, não sei se o pastor já foi consagrado nessa igreja, não considero já você como pastor. Pastorzão, já temos aí 20 anos, mais de 20 anos de amizade. Ter 20 anos de amizade com uma pessoa hoje em dia, no tempo atual, é difícil. 20 anos de amizade intacta, sempre respeitando um ao outro. E uma coisa interessante é que o amor desse pastor, o Denis, é algo assim fenomenal. Todo dia ele me manda algo sobre a igreja. Tem dia que eu respondo, tem dia que eu estou na correria, não consigo responder, mas todo dia ele fala sobre essa igreja. Sabe por que ele me manda isso? Talvez ele não entenda, mas eu vou tentar pegar uma parte de abordagem aqui, a parte de tópico de abordagem. Ele me manda todo dia e eu sempre
passar isso para um monte de irmãos na igreja, vou fazer isso e faz isso para cada um. A gente é um time. Porque senão o pastor muitas das vezes ele cobra esse escanteio, ele bate o pênalti e ele está lá marcando o atacante como um zagueiro. E acontece isso muitas das vezes. Que esta igreja, cada um de vocês, seja um time com Deus, como o pastor Deus. Amém ou não? Que vocês sejam um time a ponto não de jogarem contra, mas a ponto de fazer com que o reino de Deus seja estabelecido sobre esta comunidade, naquilo ao qual é a visão que Deus deu para ele. Ele sempre me manda ali algo sobre a igreja, porque ele realmente acredita que esta igreja é uma igreja de Jesus. Amém ou não? Você acredita que essa igreja é uma igreja de Jesus? Então faça como ele, mande também para outras pessoas os videozinhos da igreja, dizendo onde a igreja está. Quando nós nos perdemos ali em cima, nós já estávamos em outro endereço. O pastor ele foi muito rápido, Deus foi muito rápido, ele já mandou uma mensagem para mim, eu falei, achei que ele vai mandar o endereço, ele mandou dirigindo e mostrando no vídeo, porque ele queria fazer com que nós chegássemos aqui no local. Assim é o Espírito Santo, como Deus em você. O Espírito Santo quer fazer você chegar no reino de Deus. Ele está te dando as diretrizes. Pelo videozinho ficou muito fácil de chegar aqui. Fez muito bem o videozinho, na rua certinho, você vai entrar aqui, você vai pegar, matou, resolvi o problema, cheguei aqui. Consegui chegar. O Espírito Santo está falando a cada dia para você, dando as diretrizes, mostrando o caminho, só que muitas das vezes nós não estamos percebendo. Olha lá, Gênesis capítulo 28, versículo 10. Jacó deixou Berseba e partiu para Arã. Chegou a certo lugar e resolveu passar a noite ali. Está aí, Gênesis capítulo 28, versículo 10. Chegou a certo lugar e resolveu passar a noite ali, porque o sol já estava posto. Jacó pegou uma pedra naquele lugar, colocou-o sobre a cabeça e dormiu. Versículo 12. Teve então Jacó um sonho, uma escada que se erguia da terra e chegava até o céu, e os anjos subiam e desciam por ela. O Senhor estava de pé no alto da escada e disse para Jacó: eu sou o Senhor, Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaque. A terra sobre a qual você dormiu eu entrego a você e a sua descendência. Sua descendência se tornará numerosa como a poeira do chão. Olha que coisa interessante. E você ocupará o oriente e o ocidente, o norte e o sul, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e te protegerei em qualquer lugar aonde você for. O que Deus está falando com Jacó? Estou contigo. Estou contigo. Eu estou contigo por onde você? Eu vou te proteger por onde você? Só que além de tudo, como dizem Provérbios, e retrata lá sobre o caminho. No Novo Testamento, João 14,6, Jesus denota caminho. Para que essa igreja pudesse chegar até este local, ela passou por um caminho. Para que você pudesse se batizar, entregou a sua vida para Jesus e pudesse se batizar, você passou e trilhou um caminho. É interessante que o pastor ele denotou aqui que no dia 7 de março, eu anotei quando o senhor estava falando aqui, quando o senhor falou aqui, eu anotei ali, dia 7 de março, é isso mesmo, 7 de março de 2018, começou com poucas pessoas. Olha tanta gente já tem. Glória a Deus! Amém ou não, meu irmão? Amém. Em 4 anos. Isso é uma bênção de Deus. Então o pastor entendeu o propósito, o chamado de Deus, ao qual Deus lhe deu a direção sobre um caminho. Nesta noite eu quero
falar com você sobre caminhos e sonhos de Deus. Olha que coisa interessante. Jacó deixou Berseba e partiu para Arã. É interessante notar que de Berseba até Arã, na casa de Betuel, era aproximadamente 25 dias de viagem para o Jacó chegar lá. 25 a 30 dias de viagem. 750 km. Até chegar na casa do vô Betuel. E ele precisava chegar nessa localidade porque o pai Isaac, bem como também a mãe Rebeca, havia lhe dado uma direção. Olha, você vai para lá e foge para lá. Você vai fugir para aquela localidade. E naquele local você vai ser recebido pelo vô lá Betuel. Mas o porquê de toda essa tratativa em relação à mãe e o pai, ou seja, o Isaac, a Rebeca, lhe dá a direção e o caminho para o Jacó? Porque o Jacó havia feito o quê? Enganado quem? Esaú. Jacó enganou Esaú. Jacó enganou Isaac. E até o momento em que o pai descobre que o Jacó foi abençoado por ele, e a bênção teria sido dada para o Esaú, e o Jacó é aquele que é o famoso enganador, aquele que vai tomar posse da bênção, que era devida ao Esaú. E o Jacó, você vê um momento em que o irmão fica ali furioso contra a vida dele, fala assim: eu vou acabar com a vida dele. Meu irmão roubou a minha bênção, papai. Ele roubou a minha bênção. E o pai Isaac, preocupado em que um filho matasse o outro, o Isaac faz o quê? Conversa com a Rebeca e diz: vamos enviar o nosso filho Jacó para a casa de Betuel. E ele vai ficar por lá. Eles fizeram um esquema lá, uma tratativa, condicionaram um plano nas escondidas e conseguiram mandar o Jacó embora para um outro lugar, para que o irmão, o Esaú, não matasse o Jacó. E o Jacó vai embora. Ele está indo embora, Israel. Está indo embora. Depois ele vira para Israel, né? E vai embora. E no momento que ele vai embora, chega em um lugar chamado Betel. Sabe o que significa Betel? Você não sabe? Betel significa casa. E ele para ali na casa de Deus, em Betel. O significado do nome, Betel é casa de Deus. Ele para, ele coloca a cabeça numa pedra e ele dorme. Agora para analisar. E o camarada dorme e tem um sonho. E ele sonha que naquele momento, no sonho dele, tem anjos descendo do céu por uma escada gigante que vem do céu, que vem do céu até a terra, e do céu também, e da terra para o céu, e os anjos descem, os anjos sobem, os anjos descem, os anjos sobem, e ele olha para cima e ele vê alguém lá em cima e ele entende que é Deus falando com ele. No momento em que Deus diz: eu sou o Senhor, Pai, eu sou o Senhor, e fui com Abraão, assim como fui com Abraão, serei contigo, fui com Isaac, também serei contigo. Como é que ele percebe que é Deus falando lá em cima com ele? Quando ele ouve Deus falar assim: olha, eu fui com o seu pai, com Isaac, eu fui com o seu avô, Abraão, ali. É uma sacada gigante para ele. Opa! É o Deus do meu avô falando comigo e me dando a direção de um caminho e dizendo que está ao meu lado e vai me proteger e vai me guardar e vai me mostrar um caminho. A grande abordagem nessa perspectiva de texto é entender como é que Deus está falando com um enganador, um cara que enganou o pai, que mentiu para o pai. Como é que Deus está falando com um camarada que, além de ter mentido para o pai, roubou a bênção do irmão? Aí você para analisar como é que Deus pode ser um homem chamado Moisés, que desde a infância, da pequenez, quando morou no palácio do Egito, depois ao crescer e ver os seus
hebreus sendo ali apedrejado, sendo batido, escorraçado, ele vai lá e defende esse irmão, né, hebreu, e mata um egípcio e foge daquele local, e Deus é com Moisés. Como paramos para entender que Deus pode ser com alguém que fez tantas coisas erradas, deu tantas cabeçadas na vida, mas Deus está ao lado dele? A grande importância é entender que Deus tem propósitos especiais, até mesmo nos dias dos nossos maiores erros. Amém, meu irmão? Deus tem propósitos espirituais no dia dos nossos maiores erros. Sabe por quê? É ali onde nós nos quebrantamos e muitas das vezes nos voltamos para Deus e entendemos que passamos um trato de imundícia. E nos voltamos para o Salvador, para o Deus Todo-Poderoso, e entendemos: chega de viver a minha própria direção, é a hora de viver a direção de Deus, porque a direção de Deus é melhor do que a minha. O camarada saiu lá de Berseba, 750 km, até chegar lá na casa do vô Betuel, lá na vida de Labão e na vida das filhas de Labão. 750 km, quase 30 dias, 25 a 30 dias para chegar naquele local. E quando ele chega naquele local, ele é enganado por Labão. Ele começa a trabalhar com Labão, Labão promete uma filha, depois desmente a conversa, vai enganando ele, até que ele fica 20 anos na casa de Labão. Passou 20 anos na casa do sogro, tentando ter uma das filhas do sogro, e o sogro mentindo para ele. Até que ele casa com duas filhas, depois leva essas mulheres embora para voltar novamente à sua terra. E a Bíblia diz que Deus estaria com ele. E quando ele volta, mais um pouco para frente na parte do texto, quando ele volta, Deus realmente está com ele. E é interessante, meus irmãos, que nessa parte, eu fiz algumas anotações aqui, eu quero compartilhar com vocês. Deus é poderoso para nos abençoar no tempo do nosso maior desconforto. Deus é poderoso para nos abençoar no tempo do nosso maior desconforto. Aonde é que lá em Betel, aonde é que o Jacó colocou a cabeça dele para dormir? Quem dorme confortável em cima de uma pedra, meu irmão? Eu já estava com um colchão em casa lá, com mais de 10 anos, mandei trocar. De vez em quando eu fazia umas gambiarras lá, eu colocava um bloquinho, quando vai dar certo o negócio, até que eu falei: eu vou colocar agora um colchão novo em casa. Eu só sei que depois que eu coloquei um colchão novo, dormi tranquilo. Quem é que consegue dormir bem com a cabeça em cima de uma pedra? E quem é que consegue dormir de uma maneira saudável, no corpo físico, até parte imunológica, para se dar bem dentro da perspectiva da parte imunológica? Como é que uma pessoa consegue dormir bem, sabendo que ali as suas emoções estão todas desfragmentadas? Porque imagina você dormir sabendo que você prejudicou alguém lá atrás. Imagina você colocar a sua cabeça no travesseiro e saber que você errou com o seu irmão. Imagina você colocar a sua cabeça no travesseiro e saber que você foi lá e roubou a bênção que era para você, para o seu irmão, enganou o seu pai. Ninguém dorme. Ninguém dorme. Eu imagino que o Jacó virava para um lado e virava para o outro, até que Deus vai fazendo com que ele tenha um sono profundo. E ele vai pegando esse sono profundo e Deus vai dando sonhos para José. Deus deu um sonho para o pastor dessa igreja. E essa comunidade está viva e eficaz nesse bairro. Qual tem sido o sonho que Deus tem dado no teu coração dentro dessa igreja? Qual tem sido o sonho que Deus tem abordado para a tua vida, para a tua história de vida dentro dessa localidade? Que você seja uma bênção na vida do homem de Deus que está tomando conta desse lugar, para que vocês fluam na presença do Espírito Santo, a ponto dessa comunidade ser tão irradiante que quando elas olharem para cá, elas percebam que realmente existe uma oficina, onde o oleiro dentro dessa oficina está montando vasos, e esses vasos estão sendo transformados para que sejam vasos de honra para a glória do Senhor. É interessante, meu irmão, notar que Deus está ao nosso lado no tempo do nosso maior desconforto. Ligaram para mim aqui, ligaram na hora errada.
Deus é poderoso para nos abençoar no tempo do nosso maior desconforto. Eu quero abordar 3 pontos aqui, que a gente vai enfatizar de maneira rápida. Número 1, permita-se entender os propósitos divinos de Deus para a sua vida. Número 1, permita-se entender os propósitos divinos para a sua vida. Já que você permitiu, mesmo depois de tantas situações em que se ocorreram na vida dele, ele se permitiu se envolver pelo amor de Deus. Permita-se entender os propósitos de Deus para a sua vida. Há mais de 10 anos atrás eu estava na casa da minha sogra, morando ali, na casa dela, e o meu sonho, pastor, era de comprar uma casinha, um terreno. A mencionei que ia comentar agora. Vou contar um pouquinho também dentro da abordagem do texto, da parte do testemunho. Mas somente como tópico de abordagem, tá? Eu me lembro que o maior sonho que eu tinha era de ter minha casinha. E eu falava para Deus assim: Senhor, eu abençoe uma casa. E morando ali na casa da minha sogra, já há quase 5 anos, o desejo de ter minha casa era algo assim surreal no meu coração. E eu me lembro que nessa mesma época eu tinha muitos sonhos, muitos outros sonhos também. Eu tinha um outro sonho de gravar um CD. E eu cantei uma cantada chamada Preciso de Ti. Comecei a cantar lá para ver se eu aprendi a cantar. Israel, deles lá, foi me colocando no lugar. Eles foram me dando oportunidade, a galera foi me dando oportunidade. Tem o Guilherme, tem o outro São Paulino, que tem até canal de todos vocês. Oi? O Daniel. É famoso, né? Vocês já estão olhando lá, você é São Paulino? Mas tá bom, eu sou da igreja, glória a Deus. E, brincadeiras à parte, eu me lembro que eu comecei lá a cantar com eles, na cantada, e Deus foi lapidando no meu coração. Eu cantava na noite em casas noturnas, cantei um bom tempo em casas noturnas e depois que eu me converti, eu agora vou cantar só para Jesus. E comecei a cantar a cantada Preciso de Ti. Depois que aceitei Jesus. E fui ficando firme. Há mais de 20 anos atrás, eu peguei tão firme que estou firme até hoje. Glória a Deus. E eu me lembro que depois começou a nascer um sonho no meu coração. Eu falava para Deus assim: Senhor, eu queria gravar um CD. 10 anos se passaram. Eu já gravei 3 CDs. Eu tinha um sonho de gravar um, pastor. Deus abençoou, eu gravei 3. E estou indo para o 4, agora eu mesmo estou produzindo. Eu mesmo estou fazendo a produção. E eu tinha um sonho também de ter a minha casa própria. Eu falava assim: eu abençoa. Já tenho minha casa, tenho minha esposa. E Deus me abençoou. 10 anos depois, eu tenho 2 casas. Tudo que eu pedi para Deus, Deus foi dando em dobro. Tudo que eu pedi para Deus foi dando em dobro. Menos a esposa. Vamos frisar bem isso, hein? Em tudo. Olha lá. Mas em outras ênfases, eu pedi para Deus: Senhor, olha, minha esposa, ela não conseguia ter filho. O médico falou assim que ela tinha um problema de cisto, não conseguia ir tentando. Até o dia em que fiquei com a cabeça virada lá e falei assim: pastor, vamos pegar um filho lá na casa do Lar Batista, vamos trazer para casa e ele vai ser meu filho. Vamos adotar. Ela: não sei o que, você está doido? É muita responsabilidade. Não, mas se a gente só ter um filho, vai ser responsabilidade também, né, irmã? Vai ser muita responsabilidade. Ela está falando: não, vamos esperar. Até que Deus foi falando comigo assim, Salmo 1, versículo 1, verso 1. Bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem a sua lei meditar na palavra do Senhor, e diz e glorificará ele como árvore plantada ao ribeiro, que no tempo certo dá o seu fruto, na estação própria ele dá o seu fruto. Salmo 1, versículo 1 ao versículo 3. Na estação certa dá o seu fruto. E Deus foi falando comigo
daria o fruto no tempo certo. 4 meses depois que Deus foi falando comigo, minha esposa estava grávida. Eu falei, glória a Deus. E minha filha, a Daina, nasceu no tempo da primavera. E Deus começou a falar comigo assim, Joana, eu vou ser com você e te mostrarei a minha primavera para o teu coração. Eu vou ser do teu lado, para com o teu lado, com a tua família, e falarei contigo, e você viverá muitas primaveras. No ano passado eu comecei a pregar sobre primavera, pastor. Primavera para cima e para baixo. Prega na igreja, fiquei o mês todo, né? Quase 30 dias pregando nas igrejas sobre primavera. Deus foi falando com fulano, Beltrano, João, Maria, um irmão que sentou para conversar comigo. Olha, pastor, aquela mensagem que Deus falou com você sobre primavera, tá? Falou muito comigo, minha esposa não podia ter filho. Deus falou que ia abençoar ela, está grávida, glória a Deus. E melhor ainda, eu voltei da Irlanda para cá e eu voltei com uma mão na frente e outra atrás. Eu não tinha mais perspectiva de vida profissional e Deus me abençoou. Depois que eu ouvi aquela mensagem que Deus falou com você, Deus me abençoou. Eu voltei para o banco, estou trabalhando de volta lá no Banco Itaú. Glória a Deus por isso, Deus me abençoou novamente, me deu a compra agora de um apartamento. Eu falei, glória a Deus, e Deus foi falando com fulano, Beltrano, João, Maria, com um monte de gente. E eu falei, Senhor, olha, eu estou pregando a tua palavra, fala comigo também, como o Senhor falou que falaria comigo nas primaveras. E estaria comigo nas estações. Comigo, com o Silvio. E Deus começou a falar comigo de uma maneira inédita. A minha esposa vai ter bebê daqui 2 semanas. No tempo da primavera. Amém. Por isso que ela não veio hoje, viu, pastor? Minha esposa vai ter bebê daqui 2 semanas. Deus é poderoso para, neste tempo da primavera, fazer algo fora do comum na sua vida. Você precisa tão somente crer. Jacó foi vivenciar sua vida lá na casa, foi viver sua vida na casa de Labão. Ele passou pelo outono, pela primavera, pelo inverno. Ele passou por momentos difíceis em sua vida, até que Deus foi lapidando o coração dele. E é interessante notar, como tema da mensagem, né? Nós abordamos em Provérbios. E o primeiro tópico, permita-se entender, permita-se entender os propósitos divinos para a sua vida. Porque eu falo até retratando a questão da primavera, porque Deus tem falado muito. Quando chega a primavera, Deus começa a falar comigo assim de uma forma. Parece que um dia eu olhei para a sua cunhada, sabe? Se você sabe disso. Aliás, para a sua cunhada não, para a sua irmã. A Rosa é sua irmã, né? Eu olhei para a Rosa e eu estava no púlpito da Filadélfia, dentro da primavera. E Deus falou comigo assim, olha, eu vou dar um filho para ela. Fala para ela. Eu falei, não vou falar nada, eu sou batista. Doido, pastor? Eu falei para Deus, você está doido? Eu sou batista mesmo. Não, fala você. Fala o Senhor. E em cima do púlpito, Deus foi falando comigo, vou dar um filho para ela. Fala para ela. Vou chamar ela de novo aqui. Eu só vim aqui para pegar a palavra, eu preguei. Não falei. No final do culto, Deus fala para ela. Vou dar um filho para ela. Ela já tentou. Não conseguiu. Vou dar um filho para ela. Não vou falar não. Fala como vai falar, vou falar. Vou falar. Eu falei, Rosa, não sei se você acredita. Sérgio, não sei se você acredita. Deus falou para mim que vai dar um filho para vocês. Só que ele falou isso, mas eu não queria falar, estou falando agora, quando vocês se viam com ele. Se não der certo, a culpa é minha, não coloca na primeiro. Passou, se não me engano, uns 4, 5 meses. A Rosa veio falar, pastor, eu estou grávida. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós ele opera. Quando você pensa que Deus não está operando maravilhas, Ele é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós ele opera. Deus é poderoso para fazer muito mais. Mas você coloca muitas das vezes Deus num lugar tão pequenininho que parece que o problema é tão gigantesco que eu e você, quem sabe, muitas das vezes vivenciamos, achamos que Deus não se importa com ele. Ele é poderoso para resolver problemas grandes na sua vida e é poderoso também para resolver problemas minúsculos. Deus é poderoso para dar um basta. Deus é poderoso para resolver problemas. Então, nesse primeiro ponto,
permita-se entender os propósitos divinos de Deus para a sua vida. Você tem se permitido vivenciar propósitos divinos? Ou você tem colocado a bronca só nas costas do pastor? Não, o pastor tem que tocar, tem que bater o escanteio, vai lá e chuta para o defensor, e depois vai lá e faz o gol, o pênalti. Não! Essa igreja pode alcançar muita gente desse bairro, mas isso não pode ficar só no pastor. Pode ficar só no deles e na família dele, da esposa. Todos aqui precisam, como um trabalho de formiguinha, fazer com que o reino de Deus se estabeleça neste lugar para a glória de Deus. Amém. Amém ou não, meu irmão? Amém. Todos aqui precisam entender a visão que Deus deu para ele, para a família dele, e abraçarem isso como ali os servos de Deus abraçaram o Moisés e ergueram a mão dele, um do lado do outro, e disseram: nós estamos contigo. Israel vencia a batalha. Por quê? Porque ali eles estavam erguendo a mão de Moisés, e Moisés abençoava o povo, e Deus fazia com que o povo vencesse as batalhas. Se você quer ver essa igreja, em nome de Jesus, ganhando almas, sendo um farol nesta comunidade, abrace, levante o braço do seu pastor, levante o braço dele e diz: você não está sozinho, nós vamos ao teu lado, e nós vamos lutar, e nós vamos ganhar alma, e vamos batizar para a glória de Deus. Permita-se entender os propósitos divinos de Deus para a sua vida. 2. Permita-se sonhar em tempo de desconforto. Você precisa se permitir, mano. Deus, a Bíblia diz que não faz nada por força e nem por violência. Para você se permitir, você precisa ser conduzido pelo Espírito Santo e se permitir ser envolvido pela presença de Deus, pela presença de Jesus, pela presença do Espírito Santo, e falar: Senhor, eu quero realmente fazer a tua obra. Eu quero realmente ganhar almas com meu pastor. Eu quero realmente alcançar a minha família para Jesus. Eu quero realmente deixar este pecado. Deixar esse pecado de estimação. Eu quero realmente deixar aquilo que muitas das vezes está tirando o meu foco de quem tu és, de quem o Senhor quer ser na minha vida. Eu quero realmente, se tiver que deixar pecado escondido, eu quero deixar. Se tiver que deixar cambiar a escondida espiritual que está aí, eu preciso deixar. Eu quero servir espiritualmente de uma maneira íntegra. Amém, Jesus. De uma maneira íntegra. Número 2, permita-se sonhar em tempos de desconforto. Mas sonhar com o quê? Com o que já sonhou? Foi com o que já sonhou? Será que os nossos sonhos têm sido sonhos maliciosos? Por aquilo que os nossos olhos vislumbraram? Ou por aquilo que muitas vezes a internet abriu como foco e link de páginas, ou Facebook ou Instagram, e de uma determinada situação pairou aquilo na minha mente, e muitas das vezes tem vindo como sonhos de Satanás para a minha vida, para me tirar a presença de Deus? Será que tem sido isso ao qual eu tenho me permitido vivenciar na minha vida em si? Número 2, permita-se sonhar em tempos de desconforto. Jacó está dormindo num travesseiro de pedra, e ele está sonhando com Deus, com os anjos de Deus, descendo e subindo. Mas o sonho é um momento da vida dele de maior desconforto da vida dele. Deus quer te dar sonhos espirituais no tempo do seu maior desconforto. Quando a geladeira está cheia, glória a Deus. A geladeira está vazia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu tenho trabalho. Glória a Deus. Hoje eu vou sem trabalho. Eu vou estudar. Glória a Deus. Eu tenho carro para vir para a igreja. Glória a Deus. Hoje, essa semana, o carro redondo, eu vim de a pé. Eu vou estudar. Glória a Deus. Em tudo declaremos a glória de Deus. Porque quando nós somos obedientes a ponto de declarar a glória de Deus, no tempo do nosso maior desconforto, é onde Deus se revela de uma maneira surreal, surpreendente, a ponto de fazer com que os seus anjos desçam de cima para baixo, para fazer o quê? Para mostrar o poder dele
texto. É interessante notar que havia um homem que estava há 38 anos esperando uma bênção lá no tanque, né? Não era o tanque de Bethesda, né? Ele estava esperando uma bênção, o anjo vinha, balançava a água, depois o anjo subia, e as pessoas passavam por ele. 38 anos e a vida dele não transformou o caminho, a história da vida dele não mudou. Até o dia que Jesus passou na história da vida dele e a vida dele nunca mais foi a mesma. Jesus curou ele, transformou e mudou a história da vida dele. Sabe por quê? Porque quando Jesus passa no caminho da nossa história nunca mais é a mesma. Quando Jesus passa na história da sua vida, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Glória a Deus. Olha só, meu irmão, olha só. Permita-se. Permita-se sonhar em tempos de desconforto. O Jacó está ali sonhando no tempo de desconforto. O desconforto é emocional e o desconforto é físico, pastor. Emocional porque ele havia traído o irmão, enganado o pai. São situações psicológicas emocionais que ele vivenciou dentro do âmbito familiar. E aquilo ficou na mente, um desconforto para a alma. Mas os psicólogos estavam lá, que era o próprio Deus soberano, sobrenatural, cuidando e guardando a vida dele, não deixando ele perecer. E é interessante notar, meu irmão, que ele estava com um desconforto emocional e Deus estava ao lado dele. Ele estava com um desconforto físico, dormindo em cima de uma pedra, e Deus estava ao lado dele. E o mais interessante ainda, ele se permitiu sonhar com a presença de Deus. 2. Permita-se sonhar em tempos de desconforto. E sonhar com o que, pastor Silvio? Sonhar com a glória, com a presença de Deus radiante sobre esta igreja. E você sonhar de uma forma tão radical, a ponto de você olhar e falar assim: opa, pelos olhos da fé, eu estou vendo essa igreja lotada, a ponto de ter pessoas ali fora não conseguindo entrar. E o pastor deles procurando um outro terreno maior para que nós possamos adentrar esse terreno, porque não vai caber de gente aqui. Eu estou me permitindo sonhar com a presença e a magnitude do Deus Todo-Poderoso sobre este lugar. Eu me permito sonhar com a glória e a presença de Deus sobre a minha vida e sobre a vida das pessoas, a comunidade ao qual eu sirvo. Eu estou me permitindo sonhar. Ele se permitiu sonhar e Deus começou a mostrar a glória dele. Anjos subiam, desciam, subiam e desciam. Sabe o que significa isso? Que o nosso Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus de movimento. Ele não fica tão somente no trono sentado, ou faz isso, faz aquilo. Deus vai lá, vai trazer uma senhorinha que precisa de carona atrás para a igreja, depois leva na casa. Não. Deus não é tão somente esse Deus absoluto que nos entona cada dia para fazendo favores. Não, para com Ele. Ele é um Deus todo magnífico, a ponto de fazer, sabe o quê? De sair do trono e se levantar em favor da nossa causa. Jesus. Salmo não tem capítulo. Salmo de número 12, versículo 5. Por causa da opressão e os gemidos dos necessitados, levantar-me-ei do meu trono, diz o Senhor, e darei ajuda para quem precisa. Por causa da opressão e os gemidos dos necessitados. Sabe o que significa isso? Que Deus nunca se levantou do seu trono à toa. Toda vez que Deus se levanta do seu trono para cuidar de um servo dele, é porque Ele realmente sabe o que vai fazer com a vida desse servo. E sabe aonde Ele vai levá-lo. 2. Permita-se sonhar em tempos de desconforto. Há uns 8, 9 meses atrás, Israel, eu estava com a minha mãe à beira da morte. Minha mãe estava internada, ela pegou Covid, começou a atacar pulmão, começou a atacar rins. No momento que foi atacando o rim, o Nefo foi lá para cuidar dela, o médico, e disse que ela precisava ficar internada. E ela ficou quase um mês e pouco internada. Eu só me lembro que toda vez que eu ia ver minha mãe, vinha algo no meu coração: Senhor, olha, eu não quero tão somente a salvação dos irmãos da igreja, eu quero a salvação da minha família toda, a salvação da minha mãe. E eu naquele momento comecei a orar: Senhor, fala com minha mãe. Até no momento em que ela acordou, dias depois ela não estava muito bem de saúde e acordou, todo mundo na família já estava fazendo até que ia fazer testamento.
na UTI chorando. Glória a Deus. Eu falei, glória a Deus. Amém, Jesus. Tudo bem. Tempos depois eu comecei ali a visitar ela no hospital. A hora que eu chegava no hospital, a minha mãe estava mais crente que eu. Ela falando, olha meu filho é pastor. Eu quero que ele vai orar por você. Eu falei, eu? E começava a falar para todo mundo, olha, meu filho é pastor, ele vai orar por você. Todo mundo, quando chegou no hospital, o filho da Celina é pastor. Não, pode entrar, não precisa nem de carteirinha, já entra direto, já. Não, tem que dar minha carteirinha como pastor. Não precisa não, todo mundo quer ouvir a palavra. Eu comecei a pregar no hospital para algumas vizinhas de quarto da minha mãe. E muitas delas aceitaram a Jesus. Toda vez que eu entrava no hospital, minha mãe falava assim, olha, esse aqui é o meu filho, ele é pastor, ele vai orar por você. E para a glória do Senhor, irmãos, eu estou fazendo estudo bíblico, pastor, com minha mãe, para a glória do Senhor, para batizar ela daqui 2 semanas. Glória a Deus. Para batizar a minha mãe daqui 2 semanas. Estou lá fazendo estudo bíblico, eu tenho certeza que você quer tal, aula de catecúmeno, né? Você tem certeza disso? Olha, o batismo não salva. E aí? Realmente, o batismo não salva. Está mais crente que eu. Olha Fiel. Deus é fiel. O mesmo Deus que mostra a sua sabedoria no livro de Provérbios é o Deus que cuidou de todos os seus servos, ao qual ele deu uma direção. Permita-se sonhar nos tempos da adversidade. Permita-se sonhar em tempos de desconforto. Número 3. Permita-se ser moldado por Deus. Você tem se permitido ser moldado por Deus? Jacó ficou quantos anos na casa de Labão? Depois que enganou o irmão, o Esaú, e ele foi lá para o lado da casa de Betuel. Quanto tempo ele ficou na casa de Labão? 20 anos. Sendo enganado, maltratado, ferido. Do mesmo jeito que ele feriu o irmão, foi ferido na casa de Labão. Até o dia em que ele resolveu sair de lá e Deus estava com ele. Demorou 20 anos para Deus lapidar, transformar o caráter de Jacó. Ao ponto de mudar o nome dele não mais para Jacó. Não será mais Jacó, mas agora seu caráter está mudado. Você vai ser Israel. Você é forte. Você lutou até comigo. No Vale de Jacó. Você é um camarada forte. Seu nome agora é Israel. E a nação vai ter o teu nome. Esse camarada ele sai lá 750 km para retornar depois de 20 anos para a casa dele, para a casa dos pais, no deserto. 20 anos depois, com família, com duas mulheres, filhos, está todo mundo ali. E ele retorna 750 km. 30 dias quase de viagem, até mais talvez, devido a ter crianças, né? Um monte de gente. E ele está retornando. E no momento que ele está retornando, ele vê de longe, né? Quando estava chegando ali depois dos 750 km, ele vê o irmão, o Esaú. E ele pensa assim, poxa, agora o meu irmão vai acabar comigo. Meu irmão vai tirar a minha vida. No momento em que ele chega perto do irmão, o irmão abraça ele, os dois se abraçam, se perdoam, e ele diz para o irmão assim: eu vi o seu rosto como o rosto de Deus. Até aquele ao qual você percebia e entendia que poderia ser um inimigo, Deus está transformando o rosto dele em um rosto brilhoso, um rosto de Deus, da presença do Espírito Santo, porque é alguém que também Deus lapidou, alguém que Deus cuidou. E olha que coisa interessante, o Esaú fala para ele assim: olha, você veio com todo mundo e um foi para o lado direito, o outro esquerdo, você ficou com medo, o que aconteceu? Porque eu mandei um para lá, outro para cá, porque eu entendi que talvez você poderia me fazer mal, mas eu vi o seu rosto como o rosto de Deus, e isso me trouxe paz, me trouxe paz para o meu coração. E então eu tenho alguns bens, eu tenho algumas coisas aqui que eu juntei, eu tenho muito e eu posso te dar. Ou seja, você pode pegar isso, esses bens, os cavalos, os bezerros, e fica para você. O Esaú olha para Jacó e diz assim: eu não preciso de nada.
Jacó disse, pode pegar, não precisa, eu tenho um monte de bens, eu tenho de tudo. Tenho pessoas ao meu comando, servos, eu tenho do bom e do melhor, não quero nada. Aí o Jacó respira, imagina o Jacó respirando e dizendo assim, tá bom, eu tenho melhor, eu tenho algo sobrenatural sobre mim, eu também tenho de tudo. O Jacó tinha Deus, o Esaú tinha bens. O Esaú tinha bens e falou, não preciso mais de mais bens para a minha vida, o Jacó. Sendo que o Jacó queria dar a ele com medo. E o Esaú disse, não preciso de bens. Eu tenho um monte de bens aí. Aí o Jacó disse para ele, mas eu tenho tudo. O que isso significa? Ter tudo é o significado de eu tenho a presença de Deus, eu tenho paz. Amém. Se você tem andado em situações na sua vida em que você tem achado que os bens dessa terra é maior do que a presença de Deus, quero convidar você a refletir nesta noite. Permita-se, olha que coisa interessante, permita-se entender os propósitos divinos de Deus para a sua vida. 2, permita-se sonhar em tempos de desconforto. Número 3, permita-se ser moldado por Deus. É interessante que no capítulo 33, versículo 11, Esaú tinha bens, Jacó tinha Deus. Se você tem Deus, isso é maior do que qualquer bem. Amém. E até mesmo é maior que a sabedoria ao qual você possui. Nós começamos na análise de Provérbios, aonde ali em Provérbios o escritor vai denotando uma situação em que a sabedoria vai relacionando garantias de alguma coisa, e até mesmo de conhecimento, de ciência. Mas Deus é maior do que a ciência, Deus é maior do que o conhecimento, Deus é maior do que o seu carro, Deus é maior do que a sua casa, Deus é maior do que o teu trabalho, e Deus precisa ser tudo para você. Amém ou não? Amém. Deus precisa ser maior do que o seu carro. Se o seu carro tem tomado a vez de Deus na sua vida, alguma coisa está errada. Deus precisa ser maior do que esse emprego que você tem, porque se esse emprego está tirando a tua paz, impedindo com que você sirva a Deus, Deus precisa ser maior do que esse emprego na sua vida. O homem que estava vivenciando um tempo de desconforto sonhou com algo novo de Deus. Com o que você tem sonhado na presença de Deus? No ano passado eu sonhei, Senhor, olha, eu queria muito pregar, eu quero viver o Evangelho. E eu falei para Deus, durante esse ano, eu trabalho como gerente supervisor numa empresa, eu ganho um salário muito alto na empresa, mas eu falei para Deus, eu tenho andado falando com Deus, Senhor, eu ganho pouco, menos, mas eu quero trabalhar no teu reino, eu não quero mais. Eu coloquei no meu coração que eu estou a ponto já de tomar uma decisão em algo que Deus tem como propósito. Os irmãos estejam orando por mim, porque eu estou querendo me condicionar a viver só do Evangelho mesmo, e entender que foi para isso que Deus me chamou. Eu estou bem, eu tenho meu trabalho, eu sustento a minha família, mas eu preciso entender qual é o propósito divino de Deus no meu coração. Pensava você estar aqui nesta noite e talvez esteja assim como eu, querendo entender essa relação entre Deus e o homem e qual é o propósito do Criador para a criatura. E o propósito de Deus, do Criador para com a criatura, para comigo e para contigo, pede com que nós olhemos para o Salvador exposto na cruz, através mesmo da nossa imaginação, do nosso coração, e entendamos que Jesus pagou um alto preço naquela cruz pelo nosso pecado para nos dar a garantia de vida eterna. E podemos apresentar essa garantia de vida eterna para outras pessoas. Por que não? Feche os olhos aí, Jesus. Você que nesta noite Deus falou com você sobre propósitos divinos, e você precisa tomar uma decisão no teu coração e quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, ele tem falado, pastor, ora por mim. Eu estava como Jacó, em busca de uma direção espiritual para a minha vida. Eu estava tomando a minha própria direção. Eu estava tomando as diretrizes do meu próprio caminho.
mas eu quero entregar o meu caminho, eu quero viver para o Evangelho, eu quero viver para te servir, eu quero viver para Deus, eu quero viver para o reino de Deus, eu não quero mais ser condicionado a propósitos do antropos, ou seja, dos homens. Eu quero ser condicionado ao propósito do Espírito Santo para a minha vida. Eu quero me voltar para Deus, eu quero me jogar de cabeça para o Evangelho, eu quero me jogar de cabeça naquilo que Deus tem como propósito para a minha vida, e eu quero servir Jesus de todo o meu coração. A minha mãe estava internada na UTI, estava à beira da morte, e Deus me levou lá para levar uma palavra de salvação, e daqui praticamente 2-3 semanas ela vai se batizar. Quem sabe você está como a minha mãe, como Jacó, em busca de uma direção para a tua vida. E Deus quer falar com você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez você já foi por diversos caminhos, e aí fora uma denotação de palavra das pessoas, onde as pessoas circuitam uma palavra dizendo assim: todos os caminhos levam a Deus. É uma mentira de Satanás para corromper o teu coração. Só existe um caminho que pode levar o homem a Deus, e esse caminho é o caminho de Jesus. A igreja está com os olhos fechados. Vou pedir para vocês colocar em pé. A igreja está com os olhos fechados. Você que nesta noite Deus falou no teu coração sobre propósitos divinos, e nós lemos Provérbios, onde a Bíblia retrata o circuito de um caminho, a relação de um caminho que o homem precisa ter, porque os injustos acabam saindo dos propósitos de Deus por andarem justamente em caminhos tortuosos, mas os justos que andam no caminho do Senhor, eles, com toda certeza, eles serão abençoados, meus irmãos. Você que quer andar no caminho de Jesus, e nesta noite quer aceitá-lo como único e suficiente Salvador, e dizer: pastor Silvio, ore por mim, porque hoje eu tive um encontro com Deus e quero entregar a minha vida e o meu coração para Ele. Levante uma das suas mãos. Você quer entregar o teu coração para Jesus? Amém, amém, amém. Você quer entregar o teu coração para Jesus? Talvez você já entregou o coração para pessoas que te magoaram, pessoas que decepcionaram você, mas hoje é a noite de você entregar o teu coração para o Salvador, que pode mudar a tua história de vida. O Deus que foi com Jacó é com você. O Deus que transformou Jacó para Israel pode transformar a tua vida também. O Deus que transformou Saulo para Paulo é o Deus que quer transformar a tua vida e o teu coração. Você que aceitou Jesus nesta noite, eu convido você a falar com Deus. Fala com o Senhor assim: eu não vou te chamar aqui na frente. Não vou te chamar aqui na frente, não. Não somente porque o tempo já se esvai, mas porque é um momento íntimo entre você e Deus. Eu convido você a falar e repetir essas palavras comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego o meu coração para o Senhor e reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Minhas lamparinas estão acesas. Estou esperando o barulho dos teus passos
até o dia em que ela passou por Jesus. E a sua história nunca mais foi a mesma, porque Jesus a curou. Eu convido você a, em nome de Jesus, você que nesta noite tem um problema físico e precisa de uma oração, e quer dizer, pastor, ora por mim. Em nome de Jesus, eu quero convidar você que tem um problema físico, em que você já tem se visto em um momento em que você já não aguenta mais e você precisa de uma oração. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Você que precisa de uma oração, pastor, ora por mim, porque eu não estou aguentando mais essa dor de cabeça, eu não estou aguentando mais. Eu já tomei remédio, já passei por médicos, pela medicina, e estou passando por situações que eu não aguento mais. Eu estou passando por momentos de depressão. Você que está aqui nessa noite passando por depressão, eu convido você a vir aqui nessa igreja, aliás, aqui na frente dessa igreja. Eu quero orar pela sua vida. Você que está vivenciando um momento de depressão,
Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aleluia, Senhor. Amém. Esses 2 dias que nós estivemos aqui, né? Ontem e hoje, para mim foi muito especial e muito edificante. Deus, Ele falou muito comigo esses 2 dias. E eu creio que Ele falou também no seu coração. Você não saia daqui depois desses 2 dias indiferente do que aconteceu aqui, do que Deus ministrou nas nossas vidas. Ontem veio uma palavra sobre Marta e Maria. Que a gente não seja como Marta, que outras coisas não roubem o nosso tempo, onde nós precisamos estar na presença de Deus. E hoje também Deus falou tremendamente através da vida do Senhor, que a gente possa sempre trilhar no caminho, que é a palavra de Deus, buscar sempre o reino dele em primeiro lugar. Nós vamos orar para encerrar esse culto, mas eu vou pedir para o Ciro orar para encerrar. Mas eu quero chamar aqui a minha esposa, meu filho. Quero chamar também aqui o Israel, a Laís e o Marcelo e a Juliette. A Juliette. Quero agradecer a Deus, né? Primeiramente pela minha família. Desde que a gente começou esse trabalho, o Senhor Ele nos conduziu a minha vida para estar à frente aqui. Nós não sabemos que não era para ser eu, mas os planos de Deus eles são melhores que os nossos. Deus me conduziu pela uma pessoa nem Jacó, né? Como todos nós que não merecemos nada, somos imperfeitos. Mas Deus usa pessoas imperfeitas para a obra dele. E Deus tem me colocado na frente desse trabalho. Eu sou grato pela minha família, pela compreensão. Muitas das vezes eu entendo, eu sei que muitas das vezes eu não tenho nem tempo para minha família. Mas a gente sabe que tudo isso não é igual, o nosso trabalho não é igual no Senhor. Eu louvo a Deus pela compreensão da minha família. E desde que a gente começou, os irmãos têm nos ajudado muito. Eu sou grato por aqueles que estão aqui conosco nessa caminhada, aqueles que já passaram o tempo e não estão mais. Deus tem um propósito para tudo. Mas eu trouxe aqui o Israel e a Laís aqui na frente, e a Juliette e o Marcelo, porque eles têm sido colunas aqui nessa igreja, né? E muitas das vezes, nesses 4 anos, já pensei muitas vezes em desistir, né? Mas Deus e eles têm me mantido de pé. E tem sido importante, tem sido como ali Moisés, aqueles Arão e mais o outro, esqueci o nome agora, que ficou segurando ali o braço de Moisés, né? Eles têm sido coluna. E o Senhor quer levantar mais colunas nessa igreja, para que a gente ganhe esse bairro. O propósito é de ganhar esse bairro para Jesus. Mas nós precisamos ser como Maria e não ser como Marta, para que a obra de Deus continue e cresça. Que você não saia diferente do que aconteceu nessa semana. Mais uma vez eu falo. Que você se coloque à disposição
disposição para a obra do Senhor. Eu sei que é difícil, às vezes é difícil, a gente trabalha, chega na semana cansado, mas bem, a gente precisa estar com os joelhos dobrados aqui durante a semana orando, porque a batalha não é fácil. A gente precisa dobrar o nosso joelho aqui e orar. Porque o Satanás ele não quer que essa igreja prospere, que essa igreja ganhe a vida. Mas nós, como corpo de Cristo, nós precisamos se colocar em oração. Amém, irmãos? Eu não vou falar mais. Vou pedir para o Silvio orar. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida de todos os irmãos da oficina, aqueles que têm nos visitado. Vocês são importantes para esse trabalho, para esse ministério, para essa obra. Amém? Glória a Deus. Você possa estender a sua mão para cá para frente, em nome de Jesus, para a vida desses líderes, e orar comigo, para que o Senhor use a vida deles na direção e visão que Deus quer dar para cada um de vocês aqui. E que vocês sejam instrumentos usados pelo Espírito Santo para entender, para apoiar, para ajudar, para compreender que Deus está trabalhando com um só propósito, de como que o nome dele seja engrandecido e que cada um de nós venhamos a cada dia ter o nosso encontro pessoal com o Salvador. Glória a Deus, porque hoje houve salvação nesta casa, e isso é o mais importante para o reino de Deus. Pessoas aceitaram Jesus hoje, e isso tem uma grande importância. O nosso momento aqui de cada um de nós não foi em vão, porque nós entregamos tudo para o Criador, e Ele, em seu momento, fez com que pessoas pudessem entender o plano da salvação e assim morar no céu para a glória de Deus. Estenda suas mãos aqui para frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, abençoa essas famílias, abençoa os teus servos, que eles sejam usados pelo poder do Espírito Santo, pelo poder magnífico de Jesus nesta comunidade. E ó Deus, assim como o Senhor me mostrou sobre a vida do pastor Denis, sobre a vida do Denis, que o Senhor tem um propósito para ele também fora daqui. Ó Deus, o Senhor tem algo que vai fazer mudar a vida de pessoas ao qual ele nunca pensou em conhecer, mas essas pessoas também precisarão dele para o plano da salvação. Pai, em nome de Jesus, nós em nome de Jesus declaramos a vitória na vida dessas famílias representadas neste local, nessa liderança, que ela seja intacta, que ela seja eficaz, aonde existem olhares altivos, conversas desafinadas contra a vida deles. Nós damos um basta pelo poder que há no Evangelho, e declaramos da tua proteção, da tua provisão, do teu amor, da tua graça sobre a vida deles. Que o Senhor abençoe esta igreja, que o Senhor cuide de todos aqui, que o Senhor possa, em nome de Jesus, mudar a história de vidas, abençoar mais e mais, para com que vidas adentrem este lugar e entendam um grande propósito da salvação do Senhor para esta comunidade. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai e as ricas consolações do Espírito Santo de